tigresa prenhe buscava alimento. Com todo aquele esforço durante a caçada, ela dá à luz e morre. E aquele filhotinho, o tigrinho, ele nasce no meio de um rebanho de ovelhas e passa a ser criado como uma ovelhinha, comendo, balindo e se lamentando até às vezes quando não lhe trazem uma pastagem mais verde, mais fresquinha. Até que um dia surge da floresta um tigre. Olha aquele tigrinho no meio de um rebanho de ovelhas, não se conforma, parte para cima dele, puxa ele para perto de um lago, faz com que ele veja a sua imagem refletida naquele lago e diz: tu és um tigre, tu podes desbravar essa floresta, tu podes ir muito mais longe, tu tens que aprender a rugir. O tigrinho, muito assustado, sem saber direito onde tudo aquilo poderia levá-lo, tenta soltar um rugido que mais sai como um miado. Mas o tigre adulto ele não desiste. Depois de algumas tentativas, o tigrinho solta de dentro de si um imenso rugido que pode ser ouvido muito longe em toda a floresta. Quando olhamos nesse espelho, nós enxergamos quem somos. Mas é quando nós temos a coragem de mergulhar profundamente na nossa essência, é que a gente descobre aquilo que a gente pode ser. Essa descoberta, essa linda descoberta começou a acontecer em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado único, multicultural, lindo como o Brasil. Um estado onde se tem tudo. Do campo ao mar, da serra ao litoral, um litoral belíssimo, todas as temperaturas, né? A gente tem frio abaixo de 0 graus, mas também tem calor acima de 40, e só quem mora aqui sabe um pouco o que é isso. Para os jovens, Santa Catarina é uma delícia, a noite é efervescente, a cultura é diversificada, algumas das melhores casas noturnas do mundo estão em Santa Catarina. Mas é um lugar lindo para viver a melhor idade. O IDH de Santa Catarina é acima da média, aqui tem menos pessoas que fumam, mais pessoas que praticam exercícios. Um dado muito importante é a colonização. Esse colono que chegou no estado, né, o desbravador, o empreendedor, ele chegou com muita garra, com muita coragem. Havia até uma expressão. Naquela época eles chamavam gente morigerada. Eu li isso num livro, achei muito interessante de compartilhar. Era esse colono, empreendedor de conduta ética, ilibada, forte, que chegava no estado já com um sonho de fazer Santa Catarina acontecer. Botar Santa Catarina no mapa, né? Fazer aqui a sua terra, onde ele descobriria o seu sonho. As empresas que se estabeleceram aqui logo tiveram destaque, algumas delas lideraram o cenário nacional nos seus segmentos. Especialmente nas décadas de 1970, 1980, até o início dos anos 90, essas empresas elas atingiram o auge da sua capacidade produtiva e deixaram um legado para o Estado de reconhecimento em produção, quantidade de produção, qualidade, entrega, serviço e até comunicação, marketing, muito de vanguarda para a época. Mas em algum momento, quando as portas do mundo se abrem para viver novas experiências, toda essa floresta se transforma. E não foi diferente com Santa Catarina. Encontrar um novo jeito de fazer as coisas foi o mote que levou um grupo de empresários, líderes e tigres daquela floresta, que já rugiam, eles até rugiam entre si, para começar um novo movimento. Esse movimento começou como um projeto, como uma ideia que buscava capacitação, dar um novo olhar para o que se produzia no Estado, já que não dava mais para viver das glórias do passado. Todas aquelas competências, aquele legado, tudo aquilo era muito importante, tinha feito a gente chegar até aqui. Mas ao chegar aqui no presente, era impossível projetar o futuro sem pensar em inovação, sem pensar em design, sem pensar em criatividade, mas principalmente sem colocar o consumidor, o protagonista, no centro de tudo e fazer com que dele viesse a capacidade de a gente mesmo se reinventar para entregar algo que fosse além do produto, que estivesse muito relacionado a valor, experiência, propósito, a construção de marca. O primeiro e importante passo foi dado. O projeto começou como um tripé, onde esses líderes empresários chamaram as instituições de ensino de todo o estado de Santa Catarina, com seus professores, alunos, coordenadores de curso e até outras entidades afins do setor, para pensar em conjunto
Desse tripé saíram as primeiras ideias, com a necessidade de se trabalhar o que no futuro poderia vir a ser até um apagão de talentos para Santa Catarina, né? Dessa análise, muitas constatações foram feitas, justamente de que novas competências precisavam vir e serem afloradas, trazidas, né, para compartilhar esses espaços. Nesse momento, tigres de outras florestas, líderes inspiradores de vários lugares do Brasil e do mundo, vieram para cá para compartilhar como eles próprios haviam transformado a sua própria floresta, sempre começando do seu quintal, mas como eles tinham conseguido se fazer ouvir num rugido muito mais alto e mais forte nessa floresta global. O que se buscava dar ao Estado era a possibilidade de, com autenticidade, identidade, diferenciação, reconhecendo até o potencial do próprio Estado, sem precisar buscar muito fora referenciais para a criação, como era sempre o costume daqui, né? Vamos olhar o que está acontecendo lá fora e trazer para aqui. Esse processo precisava nascer de dentro dessas cabeças que pensavam. Essas conexões quebraram inúmeros paradigmas. Nesse momento do processo, algumas empresas centenárias no Estado, que não se visitavam, cujos líderes não trocavam e não se conheciam, passaram a compartilhar. Também aquele estereótipo de que o aluno em sala de aula, o estudante, não tem muito para contribuir, porque aquela teoria fica em sala de aula, foi quebrada. Porque muito do conhecimento gerado no meio acadêmico veio para ser testado onde a regra do jogo é jogada, e é no mercado, onde a coisa tem que acontecer. Foi possível aprender uns com os outros, e se isso já não bastasse, foi possível trocar muito. Generosamente, esses empresários, né, abriram mão das suas agendas tão, já tão cheias, já tão comprometidas, para compartilhar desde modelo de negócio, expertise, o que tinha dado certo nas suas histórias, o que tinha dado errado, sem muito preconceito. Essas empresas centenárias também interagindo com empresas tigrinhos daquela floresta que tinham nascido ontem, começado agora a sua caminhada, mas já entendendo que eles tinham um grande desafio de rugir muito mais forte para se fazer ouvir na floresta global. Essas trocas foram sempre muito importantes. E a quebra de paradigmas e essas conexões aconteceram entre as empresas, mas abrindo as portas para que esses estudantes e os seus times criativos fossem sendo formados para transformar o Estado, né, e a produção do Estado. A gente conseguiu dar um novo olhar, aproximar, essas conexões possibilitaram com que a gente entendesse as necessidades que estavam aqui no mundo globalizado, nessa floresta global, com tanto tigre rugindo, mas com os potenciais que nós também tínhamos dentro de casa. Aquela mesma gente apaixonada do começo, aquele mesmo colono, aquela gente morigerada, estava aqui ainda, estava dentro do Estado, fazendo acontecer, e a gente precisava valorizar isso. Ao longo desses quase 10 anos que esse movimento tem, se ele começou como um projeto, ele evoluiu para um programa, porque quando nós começamos a entender o movimento, a gente viu que o mais difícil era desaprender. O status quo, né, estava estabelecido. A gente achava que sabia tudo, afinal, empresas com mais de 100 anos. E aí a grande realidade veio, né? Tinha muito questionamento. Engraçado é que esse desaprender trouxe para a gente a noção de que cada vez que a gente estabelecia uma conexão, o movimento ficava mais forte. E aí a gente entendeu que não era uma década, talvez o suficiente para transformar tudo aquilo que era necessário. Até porque, cada vez que a gente encontrava uma resposta, o que mudava era a pergunta. E aí o ciclo começava todo de novo. Em 10 anos, eu posso compartilhar que fazer algo único, olhar para dentro, fazer esse mergulho dentro de si, não tem sido uma tarefa das mais fáceis. Cada dia, a cada novo protagonista que entra em cena, a cada empresário que adere ao movimento, a cada estudante que, além daquilo tudo que faz, como os seus trabalhos acadêmicos, ele diz sim para esse chamado e vem compartilhar com a gente o desafio, no mínimo, desbravar o desconhecido. Mas a gente tem feito isso com muita atitude, com muita coragem, com um brilho no olho. Quem está dentro do movimento está com muito amor e sabe que não é por uma década que nós vamos perder uma história linda de 100 e tantos anos, que esses tantos tigres dessa floresta aqui ainda vão fazer Santa Catarina rugir mais alto. A criatividade, o brilho no olhar de talvez 20 mil estudantes impactados, direto ou indiretamente, pelas capacitações,
A gente vê a cada momento. Desses, talvez 350 foram mais diretamente transformados, quando passaram pelas empresas, ajudaram a gente a pensar fora da caixa e levaram também muito desse conhecimento, né, do que acontece lá no dia a dia, dos grandes desafios da organização. Então, imaginem esse movimento sendo feito a muitas mãos, com um grande desafio de desaprender, de largar o velho, de ter coragem, de abrir o coração e buscar o novo, mas principalmente de quebrar paradigma para compartilhar, porque todo mundo tem algo para deixar nesse movimento. E esse mergulho na própria essência tem sido possível. A moda e o design de Santa Catarina tiveram coragem de se olhar no espelho e fazer esse mergulho. E será que nós, que estamos aqui, não podemos fazer as nossas próprias novas conexões? Será que a gente também não pode rugir mais alto? Será que a gente não pode rugir mais forte? Obrigada.